A paz de Deus, pessoal, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem, que vocês estejam em paz e com o coração tranquilo. Eu vejo muitas pessoas aqui comentando que o tempo está passando e o Senhor está demorando para fazer a obra, ou as forças vão se acabando, muitas coisas vão acontecendo. Às vezes a pessoa para a vida para poder buscar a restauração, e eu sei que é inevitável, né? No primeiro ano, quando eu busquei a restauração do meu casamento, foi muito difícil. Eu tinha vergonha, eu não queria aceitar aquela realidade tão dura que estava bem na minha frente. Então eu me escondi, né? Eu tive que ali, eu sempre falo que eu desci a casa do oleiro para buscar o Senhor e também para ser moldada, porque eu não entendi o que estava acontecendo na minha vida. E eu com um filho pequeno, foi bem difícil. Então no momento ali, eu me recolhi e fui buscar o Senhor em oração. E foi um período que eu falo que eu mais vivenciei os milagres de Deus, porque naquele momento em que eu achava que eu estava fraca, derrotada, era no momento que eu mais buscava o Senhor. E o Senhor sempre vinha ao meu encontro, ele sempre dispensava os milagres na minha vida. E hoje eu entendo que foi necessário. Porém, muitas vezes o tempo vai passando e as pessoas vão se acomodando a ficar nesse lugar, nessa situação. E aí eu falo que a pessoa vive pela restauração somente. Ela esquece que tem filhos, ela esquece que tem família, que tem amigos, e ela começa a entrar num casulo. E desse casulo ela não consegue sair. Então, essa parte é uma parte muito complicada, que eu sempre falo que nós devemos sim buscar a restauração do casamento, mas jamais nós temos que deixar de viver. Teve um momento que eu conversando com uma irmã bem sábia, né, da minha igreja, falei para ela, é tão difícil porque às vezes eu quero fazer alguma coisa, eu fico esperando meu marido voltar. Ela falou, por quê? Falei, não, porque, sabe, quando ela falou por quê, assim, minha mente destravou. Falei, não, às vezes eu quero visitar alguém, por que você não vai sozinha? E aquilo ali pra mim, assim, era muito difícil eu me ver sozinha. Eu acho que era mais aquela situação de realmente acreditar que eu estava sozinha. Eu falei, mas tem viagem assim que eu gostaria de fazer com ele. Ele falou, faz, mas quando ele voltar. Mas enquanto isso, você pode fazer outras viagens. Você pode levar suas filhas para viajar, você pode passear, né? Você não vai fazer nada de errado. Isso é viver, você precisa viver. Gente, a hora que ela falou aquilo ali pra mim foi assim, destravou a minha mente. E eu percebi que eu precisava viver, independente de ter ou não meu casamento restaurado. Imagina, eu passar uma vida buscando a restauração do casamento e depois eu olhar para trás, eu passei uma vida esperando uma pessoa e não vivi o que Deus estava ali preparando para mim todos os dias. Porque o Senhor prepara todos os dias um dia maravilhoso para nós. E nós temos que aproveitar esse dia. Nós temos que amar quem está perto, compartilhar bons momentos com pessoas que querem realmente o nosso bem. Então a gente precisa ficar bem. E isso para mim foi assim um divisor de águas, que daí eu comecei a entender que eu precisava sim, né, estar em comunhão, buscando santidade, orando a Deus pela restauração do casamento, mas eu também podia sair, né, estar com outras pessoas, olhar o mundo de uma outra forma, e assim eu fiz. Então, muitas pessoas que estão aí buscando a restauração do casamento, meu conselho é que vivam, né? Vivam. Tirem os filhos do deserto, parem com as reclamações, parem de se culpar e culpar as pessoas à sua volta. A gente não quer encarar a realidade, a gente começa a culpar os outros. E quanto a gente está nessa jaula, nessa prisão, a gente não consegue olhar 1 milímetro de liberdade, né? E eu até vou compartilhar com vocês um testemunho. Eu acho que eu já comentei aqui esse testemunho. E é um testemunho, assim, que eu fiquei muito impressionada, tanto pelo tempo e quanto tudo que aconteceu, né? Como, da forma que aconteceu. Esse testemunho é da tia de uma colega nossa. E a tia dela vivenciou o deserto por 23 anos. Gente, 23 anos. É muito tempo, para mim é muito tempo. Para ela, com certeza também foi. Mas eu não sei o que o Senhor precisava fazer na vida desse casal, na vida dessas pessoas, para que ficasse tanto tempo, ou o que ela poderia ter feito antes
para que isso não se prolongasse tanto, né? E ela fala que houve a separação, que os tios, né, ficaram 23 anos separados. Na época, eles tinham 3 filhos pequenos, né? 3 filhos, e ele simplesmente abandonou a família. Abandonou a família e foi viver a tão sonhada felicidade. A tia ficou cuidando dos filhos, mas de tanta decepção, de tanta prova, tanta luta, ela teve problemas psiquiátricos e ela começou a fazer tratamento. Ela foi internada, ela tinha surtos. Imagina o sofrimento dessa mulher, né? Único companheiro ali que estava ajudando a cuidar dos filhos, de repente vira as costas e vai embora. Eu sempre falo que a pessoa que está buscando a restauração do casamento é uma pessoa muito forte, porque ela deixa ali a mágoa, o rancor, tudo numa caixinha. Por quê? Porque ela tem que viver para cuidar dos filhos. Ou o homem também, né, que fica com os filhos. Ele precisa deixar toda ali a amargura de lado para cuidar dos filhos. E ela, né, de tanta prova, de tanta luta, porque nesse período ele vendeu a casa que eles moravam e foi embora, né? E deixou ela e os filhos sem lar. Olha a prova dessa mulher. Então foi um momento muito difícil. Ela começou a fazer tratamento psiquiátrico, ela tomava remédio controlado e ela buscando a Deus em oração. O Senhor foi libertando ela dos surtos. Ela tinha muitos surtos e o Senhor foi libertando. E ela passou a congregar, levar os filhos à igreja, ela começou a ter uma vida santa, mas ela não queria mais saber do marido dela, né? De tanta prova, tanta luta, assim, era muito difícil. E a igreja também não ajudava nesse sentido do perdão, né? Da oração, não. A igreja incentivava ela a reconstruir a vida. Assim como a família de vocês, os amigos de vocês, incentivam vocês a seguirem em frente. E isso também no sentido de seguir em frente com outras pessoas, né? Então, a igreja incentivava isso, falava para ela arrumar alguém, né, para seguir a vida. Só que ela não queria arrumar alguém. Ela queria o pai dos filhos, mas ela não tinha aquele discernimento de como buscar, porque até na igreja dela, os irmãos, os pastores, eles não incentivavam isso. Passou-se os tempos, os anos, né? A mulher, ele tinha arrumado uma mulher, casou com a mulher e essa mulher só esperou casar, passou o nome da casa que ele tinha comprado, né? Ele vendeu a casa deles, tinha comprado outra casa, se não me engano eram 2 casas, e passou para o nome da mulher. A mulher só esperou passar para o nome, o que ela fez? Pé na bunda dele. E o que ele fez? Teve que morar na casa do filho mais velho. Olha a situação. Voltou para morar na casa do filho mais velho, sem nada. Perdeu tudo. E na palavra, lá em Mateus 12, 25, o Senhor fala: toda casa dividida contra si mesma não subsistirá. Ou seja, não adianta, uma casa dividida, ela sempre vai ter problemas. E os problemas, muitas vezes, eles demoram, mas quando vem com tudo. No caso dele, veio rápido, né? Ele começou a morar com os filhos, a OM ficou com a casa, né? E a esposa, né, continuou cuidando dos outros filhos. E com o tempo, ele alugou uma casa na rua que a esposa morava. Só que ele não voltou para a esposa, ele começou a se envolver com a vizinha, ou seja, além de tudo que ela tinha passado, dele sair de casa, vender a casa, arrumar outra pessoa, perder, né, o imóvel para essa outra pessoa, ele voltar e começar a se envolver com a vizinha. Então, para ela foi pior ainda, né? Foi, acho que um murro no estômago, isso que aconteceu. E para todos também, porque todo mundo comentava, porque sabia que ele era, né, o marido dela, né? Foi o primeiro marido dela e sabia que ela não tinha ninguém. E assim, que vexame, ele ainda na rua que ela morava, foi morar na rua que ela morava e ainda se envolveu com a vizinha. Então, assim, eram muitas provas, muitas lutas. E por isso, né, a igreja não aprovava ela voltar com ela. Só que essa nossa amiga, ela já estava entendendo da restauração do mundo espiritual, porque ela buscava a restauração do casamento dela também. E ela começou a conversar com essa tia. Só que essa tia, ela não queria saber de restauração, porque ela tinha muita mágoa, tanto do marido quanto da vizinha,
né? Então, ela tinha mágoa de todo mundo, ela não conseguia perdoar todo mundo. E como a igreja também não incentivava a questão do perdão, essa mulher, ela ficou muitos anos amargurada. Só que todas as vezes que essa nossa amiga tinha oportunidade, ela ia lá e falava, né? Conversava com a tia sobre o perdão, conversava sobre o amor, falava que era mais fácil ela restaurar esse casamento do que ela recomeçar um outro sem conhecer, né, a pessoa que ela estaria se envolvendo, e isso daí poderia acontecer de novo com ela. Já 23 anos passados, ela começou ali a plantar a sementinha, a falar das obras de Deus, a contar os testemunhos. Ela começou ali a realmente plantar a semente e regar todos os dias. Então, todas as vezes que ela ia lá com a tia, ela falava. E teve um dia que ela encontrou o tio e ela começou a falar, né, sobre isso. E o que aconteceu? Esse tio, né, largou a vizinha já começou a se envolver com outra pessoa, então ele estava livre para voltar. E ele começou a falar com ela sobre os dois, né, voltarem, né, sobre colocar o Senhor ali na restauração do casamento, porque o Senhor tinha alcançado ele e tinha libertado ele. Mas ela não queria saber. Ela estava muito amargurada e assim, e por certo, né, tanta coisa que ela passou, não é fácil. Certo é que o Senhor foi trabalhando no coração deles, no coração dela, e hoje eles têm um casamento restaurado. Depois de 23 anos, eles se casaram, estão vivendo em família, e os filhos estão felizes, a família está unida e o inimigo perdeu. Então, o que eu quero dizer para vocês, o tempo ele é muito relativo, né? Por quê? Porque essa tia dela não queria a restauração do casamento num primeiro momento. Ela estava muito, ela preferia ficar sozinha do que perdoar. E esse tempo todo ela ficou remoendo, não querendo perdoar o esposo, com muita raiva. E tudo que ele fazia, ela ficava com mais raiva ainda. Ou seja, toda ação que ele fazia errado, ela pegava isso e ficava com mais raiva. Então, por isso que o perdão ele é muito importante. E eu sei que ele não é fácil, mas é importante. Eu não perdoo porque eu sou a boazinha, porque, nossa, eu perdoo todo mundo. Não, eu perdoo porque eu não quero carregar essa mágoa dentro de mim. Porque essa mágoa vai me trazer doença, essa mágoa vai me trazer problemas. Por que eu vou guardar dentro de mim? Não, eu vou soltar. Então, eu perdoo mais para me libertar mesmo. Se eu perdoar hoje, amanhã eu esqueço? Não, eu não tenho amnésia, eu vou lembrar. Só que depois de amanhã vai doer menos. Lá, uma semana depois, vai doer menos ainda, um mês, um ano. Quando você menos entender ou menos perceber, acabou a dor. Porque é o Senhor que cura. Mas eu tenho que estar disposta, eu tenho que estar disposto. É difícil você perdoar quem te deu um tapa na cara. Mas é igual o Senhor fala, né? Ele levou um tapa na cara, dê a outra face. É difícil. Eu lembro que eu falava, nossa, eu posso passar de tudo, mas eu não aceito isso, isso e isso. O inimigo colocou o que eu não aceitava para eu viver, né? A boca da gente é tão pequenininha, né? A minha era pequena, imensa, enorme. E eu falava, não aceito. E eu tive que aceitar. Porque aquilo que você não quer, igual o Jó falou, tudo que eu mais temia me sobreveio. Aquilo que você fala que você não quer, que você não vai aceitar, é o que o inimigo traz para você. Mas com a confiança em Deus, com a perseverança em Deus, a gente alcança. E é o Senhor quem luta por nós. É o Senhor que vence por nós, né? Muitas vezes a gente encontra anjos no caminho. Essa minha amiga, ela foi um anjo na vida da família dela. Porque ela foi mostrar um lado que a tia não estava vendo, né? Ela foi mostrar um lado que ninguém estava esperando, porque já estava tudo certo, já estava tudo acabado. 23 anos, quem ia querer alguma coisa, né? Só que agora eles têm a possibilidade de uma nova vida, né? Com a mente mudada, né? Com a transformação pelo Espírito Santo de Deus. E eu quero dizer a vocês que eu falo que o tempo, ele é traiçoeiro. Né? Ele é traiçoeiro. No primeiro momento, como eu disse, eu busquei ali, eu desci a casa do oleiro e eu fui de todo o coração. Só que eu entendi que eu precisava tirar as minhas filhas do deserto, eu entendi que os meus familiares não tinham culpa do que tinha acontecido comigo e eu precisava viver. E foi aí que virou essa chave, né? Que eu consegui viver, eu consegui apreciar o que o Senhor tinha ali para mim e não deixei de buscar pela restauração do meu casamento. Eu nunca deixei de buscar. Não é assim, eu descansei, seja o que Deus quiser. Não. Aí você deixou ali, né, solto.
Não, eu sei que o Senhor quer o melhor para mim, eu quero meu casamento, então eu vou orar, né? O que eu posso fazer? Eu posso orar. É lógico que com o tempo as orações, elas não vão sendo mais da forma que era no primeiro momento, até porque a dor não é aquela primeira dor, que é uma dor de traição, é uma dor de você ser apunhalada pelas costas, é uma dor, né? É uma dor assim indescritível. Quem está vivendo sabe o que eu estou falando. Porém, eu passei a orar com muito mais discernimento. Eu comecei a viver a palavra do Senhor verdadeiramente. E comecei a alcançar os que estavam ao meu redor, dizendo que Deus era bom, que Deus faria a obra, né? Que Deus era na vida daquelas pessoas. E eu comecei a deixar, né, a minha dor de lado e comecei a focar em outras pessoas, assim como essa amiga fez. Então, o que eu quero dizer a vocês é que não importa o tempo, prossigam. Eu sei que 23 anos é muito tempo para quem, né? A gente vê a média aí de vida das pessoas, é muito tempo, mas vocês não vão ficar tudo isso. Porque eu tenho absoluta certeza que se essa tia tivesse com o coração aberto à restauração, se ela tivesse com o coração aberto, se ela tivesse ali disposta a buscar o perdão, né? Libertar daquelas mágoas, daquelas correntes que a aprisionavam, com certeza o casamento dela teria sido um casamento próspero bem antes. A gente sabe que o Senhor faz. Então não pense que você vai ficar anos e anos no deserto. Não, pense que o tempo que você ficar no deserto, você vai vivenciar o poder de Deus na sua vida. Que no tempo que você estiver no deserto, você vai viver os caminhos do Senhor na sua vida. E o que Ele tem para você, Ele tem o melhor. Mas se liberte de toda mágoa, de toda dor que te aprisiona. Queira, né, liberar o perdão, porque isso realmente nos liberta, é libertador. Entenda que o Senhor deu um mundo para nós vivermos. Não fique aprisionado somente na sua bolha de sofrimento. O Senhor tem muito mais a dar a você. Entenda que é um processo e que o Senhor vai vencer essa guerra por você. Ele vence por nós, né? Ele sabe o momento certo de dispensar um milagre. Apenas creia. Então, eu dei esse exemplo para vocês entenderem que tudo é no tempo dele. Porém, se nós estamos dispostos a buscar da forma correta, o Senhor vem apaziguador, Ele traz a bonança, Ele traz a paz. E essa paz que nós precisamos para prosseguir, sempre em paz, com fé no coração e vencendo todos os dias. Amém? É esse recado que eu tinha que dar para vocês e eu desejo a todos uma linda e ótima semana, descansando no Senhor, sabendo que o melhor Ele está fazendo por todos nós.